de Isaías, agradeço a Deus pela revelação que nós temos alcançado, conhecimento que o Senhor tem nos dado através deste livro profundo e maravilhoso que é o livro do profeta Isaías. Mais uma vez somos gratos, Senhor, por esse momento de meditação, de reflexão, quando nós podemos, dentro das nossas limitações, ter em mãos a Tua palavra e através, Senhor, da leitura, da meditação, o Senhor tem trago ao nosso coração revelação, conhecimento, sabedoria, para nós lidarmos com este livro. E isso só é possível, e nós queremos dar glória ao Espírito Santo, louvor e adoração ao Espírito Santo, porque sabemos que isso só é possível através do Espírito Santo que está presente aqui no templo, que está presente na nossa vida. A Ti, Espírito Santo, louvor e glória, porque o Senhor tem nos guiado em toda a verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, queridos? Vamos pensar um pouco sobre a origem do mal. Temos que fazer algumas perguntas, é um assunto um pouco complicado. Conheço bons pregadores, professores, mestres que não tocam nesse assunto. Conheço pregadores que já falaram em CD, já falaram em rádio, dizendo, não sei, é melhor não mexer com isso. E eu não estou dizendo aqui que eu sei mais do que eles, só que eu sou mais corajoso, isso aí eu sei que eu sou. Eu tenho mais coragem de mexer com alguns pontos da palavra de Deus, alguma doutrina da palavra de Deus, que o pessoal fica em cima do muro, porque enquanto ninguém mostrar um outro caminho melhor, eu continuo no meu caminho, nas revelações que Deus tem me dado. E a pergunta que a gente faz é o seguinte, Deus é bom e mal ou Deus é só bom? Deus é bom e mal ou Deus é só bom? Repita, o que você acha? Hã? Deus é bom e mal? Bom e justo? Vamos falar do mal primeiro. Deixa o justo para lá. Bom e mal. Deus é bom e mal ou Deus só é bom? Bom e mal. Então você tem a sua opinião e tem aqueles que estão em cima do muro, que não fala nada, é ou não é? Tem o pessoal é bom e mal, o outro só é bom. E tem aqueles que ficam em cima do muro. Por isso que a gente tem que tocar num assunto desse para a gente discorrer na Bíblia o que o nosso Deus é. E o assunto de hoje é a origem do mal. De onde surgiu o mal, como chegou o mal no mundo. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso. Mas para você já ficar atento aí, Deus nunca foi mal, Deus nunca será mal, Deus é bom, 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 bom e bom. Quantos concordam? Vou ter que provar. Eu vou ter que provar também, porque vocês falaram, vocês devem ter algum argumento para isso. Mas vamos pensar, de onde surgiu o mal? Aí nós temos um texto básico, que em Isaías, que já vai nos levar para o fio da meada. Isaías capítulo 45, versículos 5 a 7. Leia lá. Isaías capítulo 45, versículos 5 a 7. Achou? Falamos aqui na semana passada que existe uma maneira, uma linguagem de interpretação. Essa linguagem de interpretação da Bíblia se chama dupla referência. Repita comigo, dupla referência. O que é dupla referência? É o assunto da Bíblia na data, no local onde o profeta, onde os escritores estavam narrando os fatos, ou profetizando os fatos, e depois que a gente lê, a gente percebe que tem algo mais, que vai um pouco mais além, e chega até os nossos dias, ou no futuro, ou seja, na escatologia. Escatologia quer dizer estudo das coisas futuras. No capítulo 45, o profeta Isaías está falando sobre o rei que iria libertar o povo de Israel da Babilônia há 200 anos na frente. Ele estava dizendo, Deus estava revelando para ele, o povo indo para a Babilônia, e Deus levantando um homem chamado como? Como é que era o nome do homem? Ciro, vai libertar, Nabucodonosor levou preso. Ciro, Deus iria levantar Ciro, o rei medo e persa, que iria libertar o povo da Babilônia, que ficou lá durante 70 anos. No capítulo 45, é isso que o Senhor está dizendo. Olha só como é que o texto é tremendo. Vamos começar no versículo 5 aqui.
4. Por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome. Quem? Ciro. E lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça, porque não era judeu. Esse rei era um rei pagão da Babilônia. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Veja só como é que a profecia é clara. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Na versão corrigida ou na versão atualizada, o versículo 7 está assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu promovo a paz e crio o mal. Está assim? Então a origem do mal está claro aqui na passagem, que o nosso Deus soberano, ele consegue dominar o mal, ele consegue direcionar o mal sem se deixar dominar pelo mal. Daqui a pouco eu explico. Mas quem está criando o mal aqui? Quem está criando? Deus. Porque nada, ninguém, nem anjo, nem homem pode criar nada. Tudo que existe é cópia do que já foi criado, ou está sendo criado. Deus é que cria todas as coisas, inclusive o mal. A diferença de Deus criar o mal e nós sermos maldosos está no fato de criador e criatura. Está no fato de Deus ser Deus e nós sermos criaturas desse Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus criou os anjos antes da criação do homem. E os anjos que foram criados por Deus foram criados no mesmo patamar que nós, com livre-arbítrio, ou seja, com livre-arbítrio de escolha, para escolher amar o Senhor, servi-lo ou não. O livre-arbítrio é que faz com que o homem e as criaturas, os anjos, sejam maldosos. O que aconteceu com a criação dos anjos? Deus criou um anjo chamado, da classe dos querubins, um anjo resplendoroso, um anjo com a capacidade tremenda de sabedoria, e Deus deu uma ordem, um trabalho para ele. Anjo quer dizer mensageiro, enviado, e esse anjo, ele tinha nas suas mãos a ordenança de Deus de guardar a adoração para Deus, de adorar e levar a adoração para Deus. Isaías capítulo 14, vamos ver a história do anjo. Mas se você quiser complementar ou completar a história deste anjo ou dos anjos, e é muito mais claro, muito mais extenso, em Ezequiel capítulo 28 vai falar sobre a queda desse anjo que não guardou a sua habitação. Lá em Judas, eu estou correndo porque o assunto é muito profundo e eu não quero tomar muito tempo. Em Judas fala que os anjos que não guardaram a sua habitação, o seu principado, Deus reservou em prisões eternas. Judas está falando justamente sobre a maneira como esse anjo dominou uma classe de anjos para se revoltar contra Deus, querendo ser Deus. Esse anjo era perfeito, como diz a Bíblia em Ezequiel 28, tu eras perfeito até que houve iniquidade em você, por causa do livre-arbítrio. E no capítulo 14 de Isaías, o profeta também está narrando aqui uma dupla referência. Lembra que lá está falando de Ciro, 45. No 14 está falando do rei de Tiro. Na época da pregação do profeta, na época que Isaías estava pregando, as nações eram nações pequenas, e essas nações pequenas, elas sempre tinham um rei. A monarquia era o princípio, era a maneira da política funcionar mais naquela época, e tinham várias nações pequenas que deixavam de ser nação, daqui a pouco guerreavam com outras nações e faziam um grupo pequeno, mas que já tinha um rei. E a profecia no capítulo 14 está falando do rei de Tiro, uma nação que já não existe, e que esse rei, ele, por algum tempo, ele ficou na primazia, no alto do topo, como governante, e ele era muito orgulhoso. Por isso, o profeta está dizendo assim para ele, dizendo que com a vida dele, com o nascimento dele, com o orgulho dele, com a maneira como ele estava se portando, ele estava trazendo um caos até para o inferno. Até o inferno estava perturbado com o orgulho
desse homem, porque Deus estava enviando ele para lá. Vou correr, mas leia capítulo 14, versículo 9. Nas profundezas do Seol está todo agitado para recebê-lo. Quando chegar por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra, ele o faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Existe uma revolução, um caos começando a se formar por causa desse rei orgulhoso. Aí diz aqui no versículo 13, veja só como é que o texto é interessante. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono, aonde? Acima das estrelas de Deus, anjos. E diz, e me assentarei no monte da Assembleia, onde? Onde Deus habita. No ponto mais elevado do Monte Santo, onde? Onde Deus habita. Esse querubim, conhecido como Lúcifer, ele está dizendo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. É claro que esse rei de Tiro, ele tem essa tendência de achar que ele é um deus, que ele deve ser adorado, como muitos outros deuses pagãos, vocês conhecem, muitos outros reis pagãos, que erigiram estátua para ser adorado, Nabucodonosor, Beltesazar, um punhado, e esse aqui também. Mas a gente nota que a profecia é muito clara e ela é dupla. Ela tem uma dupla referência aqui. A gente começa a notar que parece bem homem que o profeta está falando. Subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Está falando do trono de Deus, o Monte Santo. Mas as profundezas do Seol você será levado. Está falando de alguém que vai para o inferno. Tanto Tiro como também esse anjo. Irá ao fundo do abismo. Os anjos, Judas, os anjos que não guardaram o seu principado, Deus os reservou em prisões eternas até o dia do juízo. Esse é o abismo. Há anjos que estão presos com correntes até depois do milênio. 16. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Veja que agora já volta para o homem. Então, a profecia que você tem que entender, está falando do rei de Tiro, mas está falando também de um ser poderoso também, que está mexendo com o trono de Deus, e aqui está a queda do diabo. Para eu me envolver nisso aqui, eu tenho que ler com vocês também a queda do homem. Quero que você abra sua Bíblia agora, põe o dedão em Isaías, volta comigo lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Abre aí comigo. Gênesis capítulo 3. Isso aqui é tremendo. Capítulo 3, a começar do versículo 22. 3 de Gênesis, capítulo 3, 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Vamos pensar. Tanto o anjo, que é criatura, como o homem que foi criado também, a imagem e semelhança de Deus, deixa eu falar porque eu posso me esquecer. Nós estamos acima dos anjos, como criatura de Deus. Se você não sabia, percebe-se isso. O privilégio é nosso, a honra é nossa. Por quê? Não há passagem na Bíblia dizendo que Deus criou o anjo à sua imagem e semelhança, mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós estamos no topo. Mas acontece que Satanás, quando enganou Eva, era um anjo, é esse mesmo anjo que caiu. Veio, enganou e colocou o homem debaixo dele. Então o domínio do mundo hoje está na mão de Satanás e seus anjos. Nós estamos debaixo. Nós, estou falando, a humanidade. Jesus veio, isso é interessante para você marcar e guardar. Jesus veio para trazer o homem ao seu estado original, colocar acima dos anjos. Nós estamos assentados nos lugares celestiais, aonde, hein? Em Cristo Jesus. Cristo é maior do que os anjos. Quantos creem? Se Cristo é maior do que os anjos, eu estou em Cristo, então eu sou maior do que os anjos. Por isso a Bíblia diz que nós iremos julgar os anjos. Por isso a Bíblia diz, e nós sabemos disso por experiência, anjo caído não suporta lidar com a igreja nem com o homem de Deus. Você sabia? O início do meu ministério foi trabalhando com expulsação de demônios. Eu aprendi a fazer isso porque com quem eu lidava, os meus colegas de faculdade, então gostavam disso e eu entrei no embalo. Depois eu parei. Então a gente lidava com o pessoal que vinha de macumba, de feitiçaria, a gente chamava para frente, já sabia que a pessoa estava predisposta para o demônio bagunçar com essa vida.
e a gente dava aqueles shows que o pessoal da televisão, os evangelistas gostam, de derrubar essas pessoas, o demônio falar, a gente botava demônio para bater cabeça mesmo, ajoelhar diante de Deus, e a gente brincava, depois a gente expulsava o demônio, sai em nome de Jesus, e o demônio saía, essa pessoa ficava liberta. Trabalhei muito sobre isso, até que eu achei que isso não era vantajoso, nem para mim, nem para o evangelho do Senhor Jesus. Eu falei, melhor eu ficar com a palavra de Deus, deixa os demônios para Deus julgar, deixa os demônios. Agora, sem medo de errar, se tiver uma pessoa endemoniada, possessa de demônios, no nosso culto, comigo, vai sair em nome de Jesus, porque nós estamos acima dessa força demoníaca. Os anjos de Deus trabalham de igual com o homem. A Bíblia diz que anjos queriam pregar o evangelho e Deus disse que não, nós somos os pregadores do evangelho. Mas em Hebreus capítulo 1 diz que os anjos trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Existe um trabalho, um ministério dos anjos em favor de quem está se convertendo, que a Bíblia não fala muito, mas a gente sabe que existe, nós não estamos sozinhos. Os anjos do Senhor trabalham junto com a igreja, para aqueles que hão de herdar, ou que estão herdando a salvação. Assunto para outra época. Agora vamos lá. Quando Deus disse, agora que o homem é como um de nós, a Trindade falando, como um de nós, conhecendo o bem e o mal, a gente fica pensando, com Lúcifer foi a mesma coisa. Por que Deus, será que Deus estava com ciúme? O homem não pode conhecer o mal, só eu posso conhecer o mal. O homem não pode. Se o homem conhecer, o homem vai ficar no mesmo nível que eu. Não era isso, não é ciúme não. Deus é Deus e criatura é criatura por todo sempre. O que Deus estava fazendo era preservando o homem de ser dominado pelo mal. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é bom, 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 bom. Deus é tão bom que não cabe espaço para maldade nele. Deus conhece o mal, Deus pode fazer o mal, mas o mal não tem domínio sobre Deus. Por isso Deus não é maldoso, Deus não é mau. Ele é justo, Ele concede o mal, Ele faz, Ele permite, Ele é soberano. Mas Deus não é aquele, como nós, como Lúcifer, vocês sabem a história de Satanás. Satanás passou a ser um anjo maldoso, maléfico. Um anjo que só quer fazer o mal. E Deus estava preservando tanto o anjo, Lúcifer, como os seus demônios, uma terça parte dos anjos que caíram com ele. Deus estava preservando os anjos dessa maldade, porque Deus sabia, Deus não tem lugar para o mal, para ficar maldoso, para ser maldoso. Deus não tem lugar, Ele é bom, bom, bom e não tem lugar. Mas a criatura tem espaço. A criatura tem um espaço, se o mal entrar ali, vai dominar. Vou dizer uma coisa forte que você nunca vai ouvir de ninguém, mas eu tenho coragem de falar. O mal e o bem, o mal tem muito mais poder do que o bem. Na vida da criatura, não em Deus. Com Deus o bem supera. Porque Deus é bom, Deus só faz o bem, Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é tudo. Tudo que é de bom está em Deus. Mas a criatura, quando o mal entra, domina, como dominou Satanás. O mal, quando entrou na vida de Adão e Eva, dominou Adão e Eva. Vocês sabem disso? Por isso que Deus disse, não coma dessa árvore, se você comer, você vai morrer. Quer dizer, a desgraça vai chegar. E não deu outra. Desobedeceu ao Senhor, Eva comeu, deu a Adão, ambos caíram, ficaram dominados pelo mal. Isso é tanto verdade que os 2 primeiros filhos, segundo alguns creem, eu creio que não são os 2 primeiros, mas Caim e Abel, quando eles estiveram juntos numa adoração a Deus, os primeiros filhos de Adão, Caim matou Abel. Olha a maldade aí. 4 pessoas no mundo e um já mata o irmão. Por motivo, sabe, ínfime, um motivo sem graça. Só porque ele chegou para adorar a Deus e Deus não gostou da maneira como ele estava adorando, falou assim, não vou aceitar não, seu coração está longe de mim, eu queria que você botasse o coração nisso. Olhou para Abel e disse, você está com o coração para mim, eu vou aceitar a sua adoração. O cara fechou a testa, franziu a testa, diz a palavra, e Deus disse, por que você está com essa cara feia aí, rapaz? O que aconteceu com você, Caim? O senhor aceitou a oração, a adoração dele, não a minha? Rapaz, se você fizer o bem, há lugar para você, mas se você fizer o mal, o pecado vai acabar com você. E não deu outro, Caim foi lá e matou Abel, e a maldade dominou sobre a humanidade toda, como domina até hoje. Qual a diferença do mal em Deus e a diferença do mal em nós? Deus não se deixa dominar pelo mal. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga comigo, Deus é bom e a sua misericórdia.
E o homem? O homem é criatura, tem espaço, tem folga. Quando a gente fala de justo, Deus nos fazer justo, alguém gritou lá, Deus é bom e justo. A palavra justo está dizendo o que é ser justo. Justo é não ter folga nenhuma, Wilson, mecânico, pessoal que é mecânico. Pistão, sem folga, é lisinho, não cabe nada, não faz barulho, começa a bater, desgastar, começa a bater, vai fundir o motor, o carro, e tem, essa folga tem alguma coisa errada. Nós, criaturas, estamos batendo biela, e tem alguns que estão batendo forte. Tem crente batendo forte, carnalidade dando lugar para o diabo, esse mal que já está intrínseco na nossa vida, esse mal começa a dominar nossa mente, queridos. E nós temos, desde que nascemos, desde a criança que nasceu a criança já tem uma maldade, isso chama pecado original. Fala comigo, pecado original. Eu disse e vou repetir, todos os teólogos que eu conheço, e que todo mundo conhece, fala desse pecado original. Não tem um que não fale, não tem um. Eu estou enganado. Existe um, que chama Pelágio, até o nome é enjoado. O Pelágio, ele dizia que o homem nasce bom e que o meio ambiente contamina o homem. Somente Pelágio. Todos os teólogos de todas as épocas dizem que o homem nasce com uma natureza pecaminosa. Porque a experiência mostra isso. Quem é que ensina uma criança a fazer o mal? Quem é que ensina? Pequenininha, fazendo pirraça no berço. E o pai vai lá e pá, corrige. Não, quem é que está ensinando a criança a fazer o mal? Natureza, pecado original, intrínseco na vida da criança. E vou dizer uma coisa para vocês, a criança vai crescendo e o pecado vai crescendo com ela. Quem é pai sabe disso. Pequenininho, a gente quietinho, fica quietinho. Grandinho, você está discutindo comigo? Você está querendo arguir comigo? Aí vai crescendo adolescente, jovem, aí você já vê. Quer tomar o seu rumo, quer fazer a sua maneira, às vezes são tão rebeldes que investem contra os pais, até matam os pais. De onde vem essa maldade na humanidade? De onde que vem? Do nosso coração, do nosso nascer, esse pecado original que nasceu conosco. Agora, queridos, se isso é verdade com a humanidade, nós precisamos saber de uma coisa. O que é que Deus pode fazer em nosso favor no tocante a essa maldade que predomina a nossa vida? Começou uma novela na Globo que está exaltando o budismo. Você vai ver os monges lá do Tibete e tal. Budismo não crê em Deus. O budismo crê numa força intrínseca dentro do homem, que o homem tem uma força dentro dele, que se ele desenvolver a força que ele tem dentro dele, a energia, eles usam o termo, a energia que o homem tem dentro dele, sabe o que vai acontecer? O homem não sente nem dor. Ele consegue, com a sua mente, com a sua energia, controlar a dor, ele não vai sentir dor. Com as suas meditações e a sua força interna, se ele conseguir desenvolver, olha o que o budismo ensina, nem morrer ele morria. Ele morre porque a força que ele tem não é suficiente para deixá-lo viver eternamente. Olha só a doutrina que a Globo apresenta, e está exaltando, não tem cristianismo, não tem nada, só budismo. Não só o budismo, mas todas as religiões que creem na reencarnação, creem nisso. Que você vai reencarnando e você vai se purificando. Não é Deus, nada. Você vai se purificando. Você é um sapo, aí você tem que tornar não sei o que para sofrer, e você com sofrimento, karma, você vai se purificando, aí se você é gente e sofre, o sofrimento vai te trazer purificação, e aí começa. Aí depois você volta a ser sapo de novo, para começar tudo do zero, até você ser iluminado. Irmão, isso é brincadeira para boi dormir. O pior é que eu não sou boi, né? O que a gente aprende com o cristianismo é muito diferente do hinduísmo, do budismo, de todas as outras religiões. O cristianismo é a única religião que diz o seguinte: o homem nasce com um coração maldoso, o homem nasce com uma natureza pecaminosa, o homem nasce com o pecado original, e ele precisa
de uma força do alto. Ele precisa de uma força de Deus para que ele possa controlar esse costume da maldade, esse hábito da maldade. E Deus vem com a sua graça, com o seu poder e entra nesse espaço e faz o homem encostar a sua bondade, parecida com a bondade de Deus. Faz o homem parecer justo como o próprio Deus. Quem nos leva a esse patamar, a esse nível, é Deus e o Espírito Santo na nossa vida. Vocês creem nisso, queridos? Quem é que tem um coração bom aqui? Quem é bonzinho, bonzinho? Não pensa maldade, não deseja mal, não cobiça a mulher do próximo, não cobiça os bens do próximo. Quem é? Tem alguém aqui? Vou falar para os crentes agora. Quem sabe está falando para o não crente. Crente que tem um coração bonzinho, não pensa maldade nenhuma no coração. Tem alguém? Está vendo? Nós não somos bons. Nós nascemos em pecado. Davi declarou, eu nasci em pecado a minha mãe me concebeu. Nós temos essa natureza pecaminosa que acompanha a nossa vida até a volta de Jesus. Por que eu estou na igreja? Por que você veio à igreja? Por que você aceitou Jesus quando o evangelho foi pregado ao seu coração? Por quê? Para te ajudar a você não ser tão mal, a você crescer, a você deixar o ódio, você deixar a maldade. Irmãos, e quanto mais a gente aproxima de Jesus, quanto mais a gente ouve o evangelho, quanto mais a gente ouve pregação, quanto mais a gente envolve com esse Jesus, mais espaço Jesus toma na nossa vida e começa a transformar a nossa vida. Por isso a Bíblia diz em Provérbios que a vida do cristão, daquele que crê, é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até chegar a ser dia perfeito. Hoje eu estou no nível, amanhã eu estou no nível superior. Se não, eu vou degradar, o pecado vai dominar a minha vida, mesmo como crente. Por isso que você encontra crente carnal. Porque o espaço está aí, ele não quer ajustar, ele não quer encostar, ele quer deixar o espaço. O pessoal que está estudando comigo aqui na quinta-feira, nós estamos estudando agora Jeremias. Nós lemos um texto essa quinta-feira muito interessante, Jeremias dizendo assim: Deus disse, voltem para mim, eu vou ajudar vocês, eu vou recuperar vocês, vocês não vão ser levados para o cativeiro, voltem para mim, eu amo vocês, com amor eterno eu amei vocês. E aí ele falou assim, não adianta, nós queremos seguir a maldade do nosso próprio coração. O crente carnal é assim, Deus pega, leva ele para o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? O primeiro amor é você não experimentar um pouco de Jesus na sua vida, e quando você experimenta, você fica bobo, você fica fanático. Quem não passou por isso? Quem não passou por isso? Quando aceitou Jesus, ficou meio bobo. Eu conheci como pastor, quase todos que se converteram ficaram meio bobos. Um rapaz rico, que mexe com petróleo lá em Mato Grosso, não sei se é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, e ele se converteu comigo, aí a mulher não, e ele vinha para a igreja num amor tão grande com Deus. De repente, ele não queria fazer mais sexo com a mulher, porque achava que Deus estava na prioridade. Não assistia mais televisão, porque Deus estava na prioridade. Aí ele tocava um pouquinho de violão, ele não tocava mais música mundana, porque isso era pecado. Aí ele começou a ficar num fanatismo tão grande, começou a abandonar a família. Aí a esposa, eles estavam morando em Mato Grosso, vieram para Campinas, onde eu era pastor. Em Campinas, ela foi um dia na igreja, e a maneira como eu preguei, ela gostou. Ela falou assim, eu gostei do seu estilo. Ele me levou nas igrejas lá, eu não gostei não. Mas o seu estilo é legal, eu aprendi e cresci. Aí eu já sabendo disso, falei, vou na sua casa então, fazer uma visita, vamos lá bater um papo. E eu sem saber disso, só sabia que ele estava fanatizado. Alguém disse, ele está doido, ele ora o dia todo, a noite toda, ele só lê Bíblia, ele esqueceu o trabalho, o pai está nervoso, porque ele agora não quer trabalhar mais, porque ele é rico, ele só quer mexer com as obras de Deus. Eu falei assim, isso é primeiro amor. Aí eu cheguei na casa dele, peguei o violão, comecei a tocar uma música de Roberto Carlos, à distância. Então, aí comecei a tocar, a esposa, essa música é do Roberto Carlos? Está vendo, Eliseu? O pastor está tocando a música do Roberto Carlos. Falei, agora a casa caiu, Jesus. O que eu fui fazer? Aí ele falou, me explica. Eu falei, querido, isso não é pecado. Você não está sendo dominado pela música do Roberto Carlos. Você canta louvores a Deus. Eu sou um pastor. A minha vida é pregar, a minha vida é cantar louvores. Eu tenho disco gravado com a minha esposa. O meu negócio é música cristã, música gospel, música evangélica. Mas não tem problema você fazer um solinho aqui clássico aqui da música bonita que você acha, porque você não tem nada a ver. Você tocou, passou, já foi. Não é não, João? Tocou, já passou. Não tem problema. Vai tocar uma banda, tocou uma música lá, mas daí depois você volta, está tocando para Jesus. Irmão, isso não é misturado, isso não é pecado, não tem nada a ver. Aí eu expliquei bem isso para ele. Ele falou, eu estava até um pouco triste,
porque eu gostava das minhas musiquinhas, mas eu estava assim, achando que eu ia magoar o coração do meu Deus. Eu falei assim, isso é a coisa mais linda que existe, querido. Você, nesse primeiro amor, ele estava justinho com Deus, amando a Deus, a bondade estava no coração dele, ele contribuía para a obra, ele pregava para todo mundo, existia um amor no coração desse rapaz. Aí o que aconteceu? A mulher ficou animada com a igreja, se converteu, eu batizei, e ele voltou à vida normal. Aí eu pregava sempre para ele, cuidado para você não abrir a brecha demais. Cuidado para você não deixar as coisas de Deus em segundo plano e entrar as coisas mundanas. Que aí o diabo, como a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O que a Bíblia está querendo dizer, não deis lugar ao diabo? O que ele está dizendo? Espaço. Esse espaço é complicado na criatura. Não dê lugar para o diabo entrar, não. Pecou, confessa a Deus. Errou, confessa a Deus. Aí você está colado, não tem espaço para o diabo. Quando você peca e não confessa, quando você erra e não reconhece o seu erro, o espaço vai ficando grande e o diabo só vai entrando. Se ele entrar, ele domina você, seja crente, seja não crente, seja o que for, é dominado por Satanás, que é o anjo caído, e que disse que o homem seria como Deus, como ele também tentou ser como Deus. Nós nunca seremos Deus. Quantos creem nisso? Agora, eu vou dizer de seita. A seita dos mormons diz que Jesus era homem, se tornou Deus, e que nós podemos ser deuses também no final, por isso é só entrar ser mormons que nós vamos tornar Deus. É mentira do diabo. Os islamitas também dizem isso, que nós vamos tornar deuses e que nós vamos ter tudo que Deus tem. Isso é brincadeira do diabo. Nós vamos continuar sendo criatura, nós vamos continuar sendo homens diante de Deus, e Deus continua sendo Deus. Está dando para entender ou não? O que é que nós precisamos para lidar com o mal? Deus não precisa disso. Deus não é mau, Deus é bom. Você não encontra nenhuma vez na Bíblia dizendo Deus é mau. Nenhuma vez. Você encontra Deus dizendo Deus é bom. Uma vez eu fui ouvir o pastor Billy Graham pregar, e quando eu estava na conferência, tinha um grupo por trás do estádio espalhando folhetos dizendo que Deus é mau, que Billy Graham não sabia nada e tal, e eu peguei esses folhetos e li. Eu falei, esse pessoal está pegando filosofias e ideologias, mas não a Bíblia para dizer que Deus é mau. Agora, que Deus faz o mal, ele faz porque ele é soberano. Se ele não tivesse condições de fazer o mal, então ele não era soberano, ele não tinha todo o poder. Então Deus pode fazer o mal, Deus pode causar o mal, Deus pode permitir o mal, mas ele não se deixa dominar pelo mal. Quer ver um exemplo bonito disso? Jesus é Deus encarnado. Quantos creem? Jesus é homem, mas ao mesmo tempo Jesus é Deus. Eu gosto disso. Deus, Marisé também, uma vez quando eu preguei isso, ela ficou, isso aí foi muito importante para nós. Jesus estava querendo chicotear o pessoal que estava fazendo do templo dele negócio, vendendo no templo. Podia vender fora do templo, os cordeiros, as pombinhas para sacrifício, não tinha nada errado com isso. Mas o pecado foi tomando espaço e foi entrando para o pátio do templo, depois já estava dentro do templo vendendo pomba e fazendo negócio com dinheiro, câmbio com dinheiro. Jesus olhou e falou assim, não, a minha casa chamada casa de oração, esse pessoal tem que sair daqui. Aí Jesus já ficou irado. Falei, esses caras não estão com nada. Eu vou expulsar essa turma, vou chutar essas mesas, eu vou soltar esses animais todos, eu vou fazer isso. Mas ele fez no impulso. O que Jesus fez antes? O que ele fez? Um chicotinho. Eu vou fazer, mas primeiro eu vou fazer um chicotinho, ó. Aí o chicotinho demorou não sei quanto tempo, um dia, 2 dias. Eu vou fazer. Ó, a ira de Deus não é minha ira. Porque se eu fosse eu naquela época, eu vou chutar, já estava chutando. Não é assim com você? Você pensa em fazer, você já está fazendo. A maldade toma conta de você, você solta, você fala, você briga. É uma coisa terrível. Jesus não, Jesus fez chicotinho, ele foi lá e expulsou a turma. Mas a mesma mão que ele expulsou os cambiadores, a mesma mão, as pessoas enfermas chegaram e ele botava a mão e curava os enfermos. Não tinha ira no coração. Ele tinha amor e sempre teve amor. Jesus nos ensina que se nós não cuidarmos, nós vamos ficar afastados de Deus, e sem a ajuda de Deus, cada vez mais nós vamos considerar pecadores. Como eu disse, a criança vai crescendo, vai se tornando mais pecadora, adolescente mais pecador, aí o casado mais pecador. É ou não é, irmão? Estou certo ou não estou? E vai, e o velhinho? Mais pecador ainda. Vai na praia lá no Rio de Janeiro para ver. Quando eu ia na praia, eu ficava falando para a Marta, olha lá, dona Marta. Os aí sentados só... E falando besteira para as moças, as mulheres que passavam. Um dia nós fomos novamente na praia, chegou lá, os velhinhos estavam com as esposas. Acho que as velhinhas falaram, nós vamos lá, junto com vocês.
tudo certinho, sem olhar para lado nenhum. Só, meu amor, eu falei, safado, onde você estava soltando a franga aí? A maldade toma conta do homem, desde a sua infância até na velhice, até a morte. Maldade. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de um Deus que nos ajuda a vencer o mal. Nós precisamos de uma fé objetiva em Jesus que nos ajuda a vencer o mal. Olha só como é que Isaías é tremendo. Isaías capítulo 5, volta lá. Isaías 5. O livro de Isaías está cheio de parábolas, parecendo Jesus no Novo Testamento. Jesus pregava por parábolas. Uma parábola aí, a canção da vinha. O que diz aí? Dupla referência, queridos, presta atenção, dupla referência. Cantarei para o meu amigo, acharam? 5. Cantarei para o meu amigo o seu cântico, a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Brincadeira, hein? Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Deus dizendo, que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas? Quando eu esperava uvas boas. Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Deus tem o controle de tudo. Pois bem, a interpretação da parábola. A vinha do Senhor dos Exércitos e os homens de Judá, as duas nações divididas depois de Salomão. Reino Norte, Reino Sul, Reino Norte Israel, Reino Sul Judá. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Deixa eu parafrasear essa parábola para nós hoje. Está falando da nação de Israel, dupla referência, e também de Judá, o povo de Judá. Mas, na verdade, isso aqui está se falando também sobre a natureza pecaminosa. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, com todas as condições de não falhar com Deus. Deus disse, você pode comer de toda a árvore do jardim, queridos. Só de uma você não come. Deus está sendo mau? Deus é maldoso com isso? O diabo tentou botar na cabeça do homem, Deus é mau. Se você comer, você vai ser igual a ele. Então ele está escondendo isso aí. Deus não tinha essa intenção e o homem nunca ia ser Deus, nunca vai ser Deus. Deus estava dizendo, não rebela contra a minha vontade que você tem livre-arbítrio. Se você comer de todas as árvores e não comer dessa, você vai viver eternamente. Se você comer, você rebelou. O seu livre-arbítrio vai matar você e você vai morrer e eu vou ter que expulsar você do jardim do Éden. E não deu outro, Deus fez isto. Nós lemos aqui, na quinta-feira passada, um outro texto de Jeremias, eu quero que você leia, Jeremias 13, 23. Leia aí, Jeremias, dá um pulinho na frente, é o livro posterior a Isaías, depois você volta aí para Isaías. Jeremias 13, 23. Eu falei, quando nós estávamos estudando aqui na quinta-feira, que eu amo esse texto aí. Já fiz vários sermões e pregações em cima desse texto, que é um texto engraçadíssimo, mas com muita clareza sobre a situação do homem, sobre a nossa situação. Quem achou? Leia. Leia forte. Quem? Muito bem. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Preto pode ser branco? Sim, enjoar da cor. Eu não estou gostando de ser preto, não. Eu quero levantar amanhã branquinho. Pode? É impossível. É impossível. Michael Jackson tentou. Ficou horroroso, feio. Ele é claro que era uma doença que ele tinha, mas ele aproveitou falar que era doença, mas ele quis fazer esse tratamento mesmo. Pode o etíope mudar sua pele? O que mais? Continua. Pode o leopardo mudar suas pintas, suas manchas? Leopardo andando, não estou gostando dessas pintas não. Por que eu não sou de uma cor só? Igual a leoa. Mancha, sai, a mancha, não pode.
Nasceu com mancha, vai ficar com mancha. É impossível o leopardo tirar suas manchas. Agora veja o restante do versículo. Vocês são incapazes de fazer o bem, por quê? Por quê? Continua. Porque vocês estão acostumados a fazer o mal. Vocês nunca vão fazer o bem não vai dominar. Irmãos, nós temos uma natureza horrível e terrível, que domina você, que domina a mim, e nós não temos força para sair dessa. Por isso, Jesus está dizendo, Deus está dizendo, o que é que eu poderia fazer para o homem dar fruto bom? Uvas boas? Nada, fiz tudo. O homem é a imagem e semelhança de Deus, tem poder de raciocínio, tem poder, mas o homem caiu. Quando o homem caiu, o mal dominou o homem, agora ele precisa de uma força do alto, ele precisa do poder de Deus, ele precisa de uma obra transformadora do Evangelho para que ele possa dominar esse mal que habita nele. Vocês estão entendendo, queridos? Volto para Isaías agora. Veja Isaías 43. Vou ler só por causa que Isaías, como o Neto colocou na chamadinha, fala de tudo. O Isaías fala de tudo, é uma mini Bíblia. E vai falar até sobre Adão, a queda de Adão, para mostrar que começou com Lúcifer, passou para Adão e nós estamos caídos. 43, Isaías 43. Agora ele está, dupla referência. Deus, através de Isaías, está falando para a nação de Judá e de Israel. 43, 24. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios. Deus adora a gordura. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Deus está cansado do pecado de Judá e de Israel. Deus, às vezes, já está cansado do pecado da humanidade. Cansado. O homem acha que ele é mau. Se Deus fosse mau, Deus já tinha destruído o mundo há muito tempo. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim. O homem, ele está exausto, mas ele ainda, por amor dele, ele ainda apaga as nossas transgressões. Aleluia por isso. E que não se lembra mais de seus pecados. Deus é capaz de esquecer do pecado, porque ele é bom. Por que eu não esqueço uma ofensa? Por que eu levo para casa a vingança? Por que eu levo para casa a raiva? Porque eu sou mau. E o homem peca, e Deus, eu quero perdoar você, eu quero amar você. Tem que ter uma diferença muito grande, um disparate muito grande entre Deus e nós, é ou não é? Olha só que bonito. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a causa. Apresente o argumento. Olha só a parábola do capítulo 5. Apresente o argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou, seus portas-vozes se rebelaram contra mim, por isso envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Eu estou querendo perdoar vocês, eu estou querendo salvar vocês, mas o pecado de vocês é tanto que eu vou ter que agora agir de uma maneira diferente. Eu vou ter que castigar e levar vocês à zombaria, levar vocês para ser escravos na Babilônia, porque vocês estão pecando demais. O povo de Judá, quando o povo foi levado, aqui Israel já está sumindo do mapa em Isaías, 200 anos antes. 200 anos depois, quando aconteceu o exílio para a Babilônia, o povo tinha Deus para tudo quanto é lado. Baal, Balaim, Astarote, Mologue, Deus que recebia sacrifício das crianças, e o povo de Deus estava levando seus filhos para sacrificar ao fogo na barriga de um Deus desse tamanho, chamado Dagon, levava e oferecia seus filhos em sacrifício, queimando no fogo. Deus está cansado disso, Deus está cansado, mas ainda Deus diz, volte para mim que eu perdoo vocês. Volta para mim que eu amo vocês. Queridos, Deus é bom. Você concorda comigo? Deus é bom. Nós somos maus, nós somos pecadores, Deus é bom. Deus é bom. O livro de Isaías está dividido em duas partes. De quanto a quanto? De 1 a 39? 40 a 66. Guarda isso que você vai aprender muita coisa. De 1 a 39. Então, vamos para o 40, que é a parte boa. 40 é a parte do consolo. De 1 a 39, condenação. Do 40 a 66, eu não vou ler todo o capítulo, que tem versículo aqui para chuchu. São 31 versículos grandes. Então, vamos apenas ler uma parte aqui do capítulo 40, para você ver se o Senhor não é bom.
Primeira parte, você pecou, você pecou, você pecou, você vai ser condenado, vou tratar com vocês, vou levar para a Babilônia, vocês vão sofrer, vou derrubar Jerusalém, vou botar fogo em Jerusalém. Deus está dizendo tudo, eu vou fazer por causa dos seus pecados. Eu não queria isso, porque Deus é bom, mas Ele tem que fazer, Ele é justo, como alguém gritou aí. 40, consolem o meu povo. Olha o que Deus está dizendo. Diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém, e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, João Batista lá antes de Jesus, uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Como é? Eu vou pregar sobre isso aqui especificamente. Como é que é preparar o caminho do Senhor? Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Gosto disso aqui. A glória do Senhor será revelada e juntos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena e clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor, não é o vento normal não é o furacão nas Filipinas não. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Diga para o seu irmão aí, você não passa de uma relva. Sabe o que é isso? Quem está dizendo isso? Deus. Não é o pastor não, por isso você pode falar, ó, Deus está dizendo aqui que você não passa de uma relva. Está bonitinho? Jonas falou isso aqui, você não sabe quando é que vai morrer? Bonitinho, daqui 5 dias você está debaixo da terra, comido pelos bichos. Nós nascemos e vamos embora. Tiago fala que nós somos como uma nuvem, bonita, forma coisas bonitas, e de repente toca o vento e some tudo. O homem é como não passa de relva. A relva murcha e as flores caem. Agora eu quero que você leia comigo mais a palavra de nosso Deus. Você quer ter vida eterna, mesmo com a natureza pecaminosa em você, na minha vida, você quer ter vida eterna? Procure a palavra de Deus. O que eu estou pregando é salvação, é vida na sua vida, é vida na minha vida. Eu tenho vida por causa da palavra de Deus. Você que traz boas novas, evangelho, por isso é o 5º evangelho. A Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Irmão, nós estamos diante do mundo dizendo, aceite o Senhor Jesus, erga e não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Nós temos que gritar, você precisa desse Deus. O soberano Senhor vem. Irmãos, o Senhor faz o quê? Ele vem, diga, Ele vem. De que maneira que Deus vem? Ele vem com poder, porque você não tem poder para vencer o mal. Ele vem com poder, com o que mais? Com seu braço forte, Ele governa, a sua recompensa está com Ele. O povo está pecando, e Deus está trazendo recompensa, Deus está salvando, Ele vem com poder para ajudar, por isso nosso Deus é bom. O seu galardão o acompanha, como pastor Ele cuida de seu rebanho. Que rebanho? Que rebanho é esse de Israel e Judá? Mas Ele cuida. Você acha que Ele levou e falou, Satanás, pega agora. Ele pode fazer, Ele é soberano. Ele fez com Jó, depois tirou Satanás da jogada. Ele não falou assim, agora vocês vão ser levados por Nabucodonosor, meu servo. Chamou Nabucodonosor de servo, chamou Ciro de meu pastor e meu servo. Vocês vão ser levados, agora eu estou fora, o diabo vai acabar com vocês. Ele pode fazer, mas ele não fez com o povo de Israel. Vocês vão ser levados para a Babilônia como escravos. Jeremias presenciou o povo sendo morto, os velhos sendo mortos, sangue escorrendo pela rua, não tinha lugar para enterrar os mortos. Os jovens sendo arrastados por correntes, com cavalos sendo arrastados para a Babilônia. As carroças, as carruagens cheias de ouro, tiradas do templo de Deus em Jerusalém, sendo levados para a Babilônia. Uma desgraça aconteceu. Aí Nabucodonosor chega e falou assim, agora vamos botar fogo nisso aí, põe fogo em tudo, queima tudo, derruba as muralhas. Com os cavalos puxavam aquelas grandes pedras, caiu tudo, ficou tudo em ruína. Jeremias chorava, por isso ele é o profeta chorão. Ele chorava dizendo, eu anunciei que essa desgraça ia acontecer, vocês não deram ouvido. Você acha que Deus está dizendo, agora eu estou feliz? De jeito nenhum. O coração de Deus está chorando. Ele foi obrigado a fazer isso, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, por isso Ele chora. O sofrimento de Jeremias é o sofrimento do próprio Deus. Agora o povo está sendo levado, Deus olha para o povo e diz, eu vou tirar vocês daí. Vocês vão sair daí, eu vou dar terra novamente para vocês, Jerusalém, vocês vão reconstruir. Eu estou fazendo porque eu sou um Deus bom. Se Deus fosse mau, deixava apodrecer na Babilônia.
deixava acabar na Babilônia. Deixa eu ler. Aqueles que fazem a vontade do Senhor, a palavra de Deus permanece para sempre. Aí nós temos que proclamar, aí está o seu Deus, ele vem com poder, com braço forte. Agora, como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço, ajunta os cordeiros, os fracos, e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Oh, meu Deus, Deus sabe da necessidade do povo, das mães, dos filhos. Aí depois, eu não vou ler mais, mas aí ele diz assim, eu sou Deus que criou todas as coisas. Quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra e pesou os montes da balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor e o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecer o que lhe ensinasse a julgar com justiça, que lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Aí Deus começa a dizer assim, eu tenho poder para botar água na palma da mão, eu tenho poder para abençoar vocês, mesmo vocês sendo pecadores. A mensagem de hoje é para nós que consideramos-nos pecadores. Você que diz, Senhor, eu não tenho condição de estar em pé, porque existe uma natureza dentro de mim que quer acabar comigo, existe um diabo que quer acabar comigo, existe um mundo controlado pelo Satanás que quer acabar comigo. Eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. Se você orar assim hoje e dizer, Jesus, eu preciso do Senhor, Ele vai entrar na sua vida. Primeiro ele vai derrubar o seu orgulho, porque a gente é muito orgulhoso, é o rei de Tiro, sabe, é Lúcifer, é o homem achando que podia ser igual a Deus. Esse orgulho acaba, não deixa Deus entrar. Quando o homem se humilha e diz, eu sou um pecador, eu não mereço nada, Deus vem e ergue o homem, é como fez com a Babilônia, como fez com Judá, acabou com Jerusalém, depois reconstrói tudo. Deus pode derrubar você hoje, nesta noite, mas você pode ter certeza, Ele vai erguer você. Ser nova criatura é morrer para o velho homem. Ser nova criatura é acabar com o meu orgulho, com as minhas filosofias, com as minhas ideologias, achar que eu posso, achar que eu sou, Nós não somos nada, nós não somos nada. Alguém disse, e eu concordo, alguém disse assim, por que todo crente, quando vai dar o testemunho, fala que não presta, que é pecador, que é uma desgraça, que foi bandido? Por quê? Sabe por quê? Porque estão sendo sinceros. E quem nunca deixou o mundo sempre acha que está por cima, que é bonzinho, que Deus vai salvá-lo, porque ele é bonzinho, que ele dá esmola, que ele lava o carro no sábado. Isso não salva ninguém, religião não salva ninguém. Para você ser salvo, para eu ser salvo, eu preciso de uma força maior, eu preciso de uma mão poderosa vindo na minha vida, para ajustar essa folga e me colocar mais parecido com Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus e creem no seu nome, são salvos, têm vida eterna. Eu preciso de Jesus, e você precisa de Jesus? Eu quero orar com você. Isaías 40 é lindo. Pode ler em casa. Leia em casa. Diga, quero ler, eu quero meditar nisso. Eu quero orar com você e por você. Quero orar com você, declarando diante de Deus, nós somos maus, pecadores, desde o nosso nascimento. Continuo sendo mau, mas a graça de Deus está vindo ao meu encontro, para me salvar dessa maldade, desse pecado inato, e eu sou liberto pela mão forte do Senhor. Ele vem com poder, com braço forte, para nos tirar dessa situação drástica e pecaminosa. Vamos orar? Nós estamos declarando aqui, Senhor, que nós somos pecadores. Nós estamos declarando aqui que nós não temos nenhuma força em nós mesmos. Nós não somos budistas, Deus. Nós somos cristãos. E o cristianismo aponta que Jesus veio porque a situação do homem era irrecuperável. Como diz Jeremias, o coração do homem, a doença é incurável. E nós estamos vindo agora diante do Senhor, pedindo para que o Senhor entre na nossa vida, nos eleve, possa quebrar. O Senhor é como o oleiro que pega o vaso, pega o barro, faz um vaso e ele destrói. Nós sabemos que nós somos um barro nas tuas mãos. O Senhor pode desfazer e formar do jeito que o Senhor quiser. Nós queremos nos deixar ser moldados, trabalhados por tua mão bondosa e maravilhosa, Deus. Que assim seja na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem nunca fez uma decisão por Jesus? Quem nunca fez? Está aqui hoje e falou assim, pastor, gosto da igreja, gosto de Deus, amo Jesus.
mas realmente eu nunca fiz uma decisão. Eu quero abrir meu coração, porque eu sou mau, que eu sou um pecador. Hoje eu quero que Jesus entre nesse coração. Quem nunca fez e quer fazer? Alguém quer fazer? Pastor, eu quero fazer essa decisão hoje. Hoje eu quero abrir meu coração, reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso dessa força maior, desse Deus bondoso para tomar conta desse meu lado pecaminoso. Quem nunca fez, quer fazer? Levante a mão. Eu quero orar por você. Alguém que está aqui, nunca fez uma decisão por Jesus, gostaria de fazer? Eu quero orar com você. Eu não estou vendendo mercadoria barata não, porque eu não sou doido. Eu estou apontando para você Jesus, o Senhor, o Salvador. Estou vendendo uma mercadoria, aceita, pelo amor de Deus, vou baratear. Não vou baratear não. Você quer ter vida eterna, só em Jesus. Religião não vai salvar você, suas boas obras não vai salvar. Você quer viver eternamente, mesmo depois da morte, ressuscitar, ter uma nova vida, você precisa de Jesus, que é a ressurreição e a vida. Se você quer essa coisa gostosa que eu tenho, que a igreja tem, que Jesus veio para fazer isto, eu quero que você levante a mão e eu quero orar com você. Alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Levante a mão, deixa eu orar com você. Todo mundo já tem? Às vezes eu não sei, né? Às vezes você está até caminhando lá na frente de mim e eu não estou sabendo. Senão, que Deus possa lhe dar uma outra oportunidade. Você não sabe quanto tempo você vai durar. E uma coisa é certa, sem Jesus, é inferno na certa. Tiro foi para o inferno, Lúcifer foi para o inferno. Muitos de Judá e de Jerusalém foram para o inferno, porque deixaram de se humilhar e reconhecer Jesus como Salvador. É mensagem do Evangelho, não estou inventando nada, isso é palavra de Deus pura. Estamos terminando, queridos. Eu quero aproveitar esse momento e fazer essas orações no final do culto, por esses irmãos que estão precisando da graça de Deus. Sandra Moll, lá no Brasil, a família da Fabiana, lá no Brasil. Deus conhece os problemas, crises que estão acontecendo lá. Pessoas indo para o hospital, enfermas. Vamos orar pelo Oswaldo. Vai fazer uma entrevista. Ele precisa da graça de Deus na quinta-feira. Marta está voltando. Parece simples, mas eu não acho simples. Marta está voltando. E a Kelly vai ficar sozinha com a neta. E a Marta disse, eu não quero nem pegar amor na minha neta para não deixá-la aqui daqui a um mês. Eu falei, já pegou, meu amor, isso não tem jeito, já tem amor. Como é que não vai pegar amor pela criança? Vamos orar pela volta dela, que Deus possa abençoar. Nelson foi chamado para trabalhar em Lexington, numa igreja de 160 membros mais ou menos, uma igreja rica, uma igreja que lá tem uma base da marinha, então os marinheiros ganham muito bem aqui na América. E é uma igreja que precisa de uma revolução, uma igreja muito tradicional. Quando eu falo muito tradicional, daquelas que não tem conjunto, tem banda, não tem guitarra, não tem nada, tem um órgãozinho lá no canto. E, além disso, as músicas um pouquinho mais embaladas é feita no playback, é o contrário da nossa aqui. As músicas mais calmas é comigo e a banda faz o louvor mais embalado. Lá é o contrário. E o Nelson foi trazido, foi convidado para ajudar o pastor, que é um pastor jovem também, trazer uma revolução. Entrar na linha do Rick Warren, do Ray Bells, essa turma boa. Então tirar esse tradicionalismo, isso é um problema sério. Igreja que o pastor começa a mudar, tem perda, sai gente, tem gente que gostaria que continuasse, mas às vezes é necessário haver essas mudanças para que as almas cheguem, para que as almas sejam salvas. Vamos orar, porque a situação não é fácil, mas eles estão confiantes em Deus. Fiquem em pé agora em nome de Jesus. A banda vai cantar aquela música logo depois que eu orar pelas necessidades. Aquela música de gratidão a Deus. Eu cantei no início, mais grato a Ti, mais consagrado a Ti, Senhor, me faz, Senhor. Então vamos cantar, eu quero ser grato a Deus, vamos ser grato a Deus, pela bondade de Deus. Eu não mereço nada, você não merece nada, mas a graça de Deus está aqui neste lugar. Quantos creem? Vem aqui para representar, Fabiana, vem cá à frente, para representar a sua família lá no Brasil. Oswaldo, vem cá, o Oswaldo já foi, né? Oswaldo já foi. Vamos orar. Quem necessita, quem está enfermo, quem tem um problema em casa, precisa que a igreja ore, precisa que irmãos orem por você, vem aqui. Nós queremos abraçar você, mas não queremos só abraçar. Nós queremos sentir a sua dor, nós queremos chorar com você, nós queremos reconhecer os seus erros e chorar com você, nós queremos reconhecer as suas qualidades e se alegrar com você. Nós queremos participar da sua vida. Então a oração aqui na frente é para isso, é para você orar pelo seu irmão em nome de Jesus. Leila está vindo aqui. Quem vem orar com a Leila? Quem vem orar com a Fabiana? Pela família da Sandra Moll lá no Brasil.
Está doente, a minha mãe da Leila. Quem vem orar? Quem mais precisa da bênção de Deus? Vem aqui à frente. Vem cá, ora aqui comigo, querido. Você não tem vergonha não de pedir oração a Deus, não. Deixa eu falar uma coisa. Um dos nossos problemas é achar que Deus não se importa com os problemas pequenos. Ah, não, eu estou com uma gripe aqui que está já um mês. Ah, não vou levar isso para Deus, não, vou tomar um xarope. Irmão, Deus curar uma gripe de um mês, para Ele é a mesma coisa de criar os céus e a terra do nada. Deus é Deus, não tem probleminha e problemão. Se você tem uma necessidade, vem aqui na frente, seja pequena, seja grande, para Deus é tudo igual e Ele tem poder para ajudar você. Vem aqui, quem mais quer? Já estão orando aí. Quem vem orar com o Luiz aqui? Vem com o Miguel. Vem cá, Gerson, vamos orar. Fala para o seu irmão o que é que você precisa. A Leila já falou que é a mãe. Fabiana, fala aí para a Antonieta, se ela não sabe. Fala para ela o que você falou para mim no início do culto. Eu vou orar pelo Oswaldo, está precisando da bênção de Deus, da intervenção de Deus. Em nome de Jesus, a igreja orando. Querido Deus, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. É sob o nome de Jesus que a tua palavra diz que toda boca vai confessar que Ele é Senhor. Todo joelho há de se dobrar para confessar que Ele é Senhor. Nós já estamos fazendo isso, Senhor, espontaneamente, não na obrigação. Estamos dizendo que Jesus é Senhor. Ele conhece a vida da Leila, da mãe da Leila, conhece a vida da família da Fabiana lá no Brasil, Sandra Mol. A Maria vai sofrer a cirurgia, que está no hospital. O Senhor conhece também a vida do Miguel, da Luísa, que está no Brasil. Meu Deus, e agora? Esses irmãos estão orando, nós estamos orando, abençoando estas vidas. Estamos orando em favor do Nelson, da Keren, da minha neta, em nome de Jesus. Abençoa o ministério deles lá, juntamente com o pastor, para trazer uma revolução naquela igreja, em nome do Senhor. Glória e louvor seja dada ao teu nome, Jesus. Oramos em favor daqueles que necessitam da graça do Senhor, mas estão no Brasil, estão em Portugal, estão aqui na América, em alguma parte do mundo. Deus, que a tua graça possa alcançar estas vidas. Nós estamos intercedendo em nome de Jesus, porque tu és o Deus de perto e o Deus de longe, diz Jeremias 23:23. Por isso acompanhe a vida dessas pessoas em nome do Senhor. Abençoa a Kelly, que vai ficar com a sua filhinha sem a ajuda da mãe, meu Deus. Que a tua graça possa cuidar, e que esse instinto materno que o Senhor coloca na mulher, quando ela tem filho, que isso possa ser completamente perfeito na vida da minha filha, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, nessa semana. O show que os jovens vão assistir na quinta-feira, que o Senhor possa usar esta banda para mexer com as vidas da juventude, daqueles que comparecerem lá. Que o louvor, a mensagem pregada, seja para engrandecer o nome de Jesus e a edificação da vida daqueles que irão. Permita voltarmos aqui nos trabalhos da igreja durante a semana, meu Deus. Que nós possamos estar aqui no domingo para continuar ouvindo a tua palavra no livro de Isaías. Pela graça do Senhor, estou completando 60 anos no próximo domingo, se o Senhor permitir. Louvor e glória ao teu nome pelos 41 anos de ministério. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem me conduzido em vitória e em êxito, dia após dia. Louvado seja o Senhor. Abençoa cada visitante que veio, Deus, que a tua graça possa acompanhar cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor. Receba a nossa adoração por tudo que foi feito aqui nesse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus, assim seja. Canta a música e louve a Deus, e depois a bênção apostólica para vocês. Aqui onde você está, com gratidão no coração, diga isso para o Senhor. Aleluia. Diante de ti, louvado seja, Senhor. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração
louvor, com as mãos para os céus, louvo-te, Senhor, graças, eu graças dou, sempre a ti, ó sempre a ti, eu graças dou, graças dou, sempre a ti, eu graças dou. Tens feito tanto por mim. aleluia, é verdade, Deus. Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos para os céus, louvo-te, Senhor, graças, Eu graças dou, sempre a ti eu graças dou, 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 graças dou. Meu coração, Meu coração e o meu louvor, com as mãos para os céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, 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 graças dou, graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Ele. Você precisa desse Jesus nessa semana. Erga a mão assim e receba a bênção de Deus para essa semana em nome do Senhor. No seu trabalho, no vai e vem, até mesmo nos contratempos, nos embates da vida, você precisa de uma mão poderosa para te ajudar, para te guiar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com cada um de nós, filhos de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém, Amém. Volte a voz e cante. Amém. Digam todos graças a Deus. Terminado, que Deus nos abençoe abundantemente. Cumprimente seu irmão, diga Deus abençoe. Amém. Beto e Ivânia, Deus abençoe. Alisson, Alexandre, Deus abençoe vocês.